Chegamos ao 6º episódio dessa temporada e com alguém muito especial, tá? Tinha que ser ela nesse 6º episódio. Voltaremos em abril, tá? É só uma temporada que a gente fez para fazer um aquece, um esquenta desse Mulheres Reais que foi intenso. Esses 5 episódios, gente do céu! E aí, quando a gente lançou a ideia do podcast, eu joguei assim lá no Instagram e apareceram os patrocinadores. E esses 4 patrocinadores, eu sou muito grata a eles, porque por eles terem acreditado no projeto lá no início. Porque depois que dá certo, é fácil acreditar, né? Então, Sicredi, Andréia Gourmet, Ideal Planejados e Ervateira Tomeleiro, vocês têm a minha gratidão, assim, o meu coração transborda de gratidão por vocês terem acreditado nesse projeto. No início, assim, e a gente tem muito caminho a andar, tá? Um dia eu vou estar aqui dizendo assim, chegamos ao episódio 200, chegamos ao episódio 1000, e vou falar um pouquinho dos patrocinadores para vocês conhecerem, então, tá? A Ervateira Tomeleiro é a primeira que apoiou, que acreditou no nosso projeto, porque eu queria aqui, ó, um chimarrãozinho na mão. E como não ser a Ervateira Tomeleiro, já que a Ervateira Tomeleiro é a nossa erva daqui de Santo Augusto, né? Verdinha, saborosa, que está presente em todas as casas, empresas. Então, um carinho enorme que a gente tem pela Ervateira Tomeleiro. O chimarrão carrega todo esse simbolismo das rodas de conversa, né? Afeto, conexão, então tem tudo a ver com o nosso podcast. O Sicredi, mais precisamente o Sicredi das Culturas, que é da nossa região aqui, também acreditou no nosso projeto. E no Sicredi, cada associado é mais do que um cliente, é dono do negócio. Participa das decisões, contribui com ideias e ainda recebe a distribuição dos resultados. Eu sei porque eu sou associada do Sicredi, sei lá, uns 20 anos mais ou menos. Seja para abrir um negócio, investir na produção rural ou conquistar aquele sonho tão esperado, o Sicredi está ao lado de quem acredita no potencial da sua terra e da sua gente, assim como acreditou no nosso projeto. Então, muito obrigado, Sicredi. Nosso terceiro apoiador, Andréia Gourmet, e tem tudo a ver também com essa questão do afeto, a conexão que a comida traz, né? A comida aquece, traz sentimento, emoção. O restaurante em Santo Augusto oferece almoço de segunda a sábado e também faz todo e qualquer tipo de eventos, de empresas, casamentos, aniversários, formaturas. A comida da Andréia Gourmet pode ser um dos destaques do teu evento. Então, Andréia, obrigada por todo o apoio de sempre. E a Ideal Planejados, que transformou esse nosso ambiente aqui, pode transformar a sua casa, a sua empresa. Eles fizeram trabalhos lindíssimos nesse ano, em 2025, gente. Eles tiveram que trocar até de lugar a indústria deles, porque aqui onde nós fizemos o nosso podcast é no escritório da indústria do Ideal Planejados. Então, eles são mais do que nossos parceiros, né? Eles transformam sonhos em realidade através dos móveis e tem transformado empresas, casas. Se você pensa num móvel ou na sua casa inteira, ou se você quer transformar só um cômodo, só uma peça, gente, Planejados pode fazer o projeto do jeito que você imaginar, com a sua cara, e realizar os seus sonhos, assim como realizou o meu, tá? Então, obrigado, Ideal. Então, eu vou apresentar essa 6ª convidada para vocês, porque é uma amiga querida. Eu tenho uma história assim, ó, que depois que ela ir contando a história dela, eu vou contando onde eu entro também nessa história dela, do porquê dela estar aqui, é porque tem essa relação, esse carinho, essa amizade, essa admiração que eu tenho por essa mulher foda, dá para colocar na hora da edição, né, foda, porque ela é foda. Ana Jara Pereira, que bom que tu tá aqui comigo. Oi, amiga, que bom, obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Você sabe que também tem um cantinho especial no meu coração, e a nossa história é uma história diferenciada, mas uma história com uma simbologia muito grande, né? E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder contar a minha história aqui para você no teu podcast, no teu sonho realizado, então, né? Eu comecei a me arrepiar. Eu não sei, eu prevejo lágrimas hoje. Lágrimas e risos. Porque olha o sorriso dessa mulher, pelo amor de Deus. Ela é de sorriso largo, ela é intensa, ela é uma mulher porreta, que nem diriam no Nordeste. Gente, ela é tudo isso e muito mais. Mas antes dela contar um pouquinho mais, Ana, se tu viu os outros episódios, no início eu sempre peço assim, ó, que tem uma frase que foi o Gui que ainda trouxe logo no primeiro, ele disse assim, ó, quem se limita... Meu Deus, a frase eu esqueci. Por favor, frase. Não, o que te define também. Quando a gente tenta se definir, a gente se limita, né?
E a gente geralmente, quando, Ana Jara, me manda um mini currículo, né? Teu, geralmente quando tu vai fazer alguma palestra que tu fez, ou tu vai fazer uma fala para os alunos lá que tu faz, daí a Ana Jara, técnica em enfermagem, mãe, é rótulos que a gente se define, né? E que aqui agora o desafio é você tentar falar quem é a Ana Jara sem falar isso. Quem é a Ana Jara, Ana? A Ana Jara é uma mulher sonhadora, muito sonhadora. Cheia de medos, alguns desafios, muitos obstáculos, mas uma mulher muito sonhadora e uma menina que acredita nos sonhos. Que lindo, que definição, gente! E antes então dela fazer a linha do tempo, porque adoramos linha do tempo aqui, né? Antes dela fazer a linha do tempo, pra gente conhecer a Ana Jara, tipo, da onde que ela é, quem nunca viu, né? Vou tentar resumir. A Ana Jara, antes de ser minha doula, nessa gestação muito louca que foi na pandemia, a minha gestação em 2020, que eu engravidei, né? Agora não foi... Nos 10 anos da EVIP, então a EVIP fez 10 anos em 2018, que foi um caos, o pior evento que eu fiz na minha vida, que deu tudo errado. Eu fiz um sorteio, eu não sei se tu lembra. Eu fiz um sorteio dos ingressos, porque não estava sendo vendido, e tu ganhou. E não foi, né? Não foi, porque a festa era horrível, não foi ninguém na festa, né? Enfim, comemorei os 10 anos, são fases que a gente encerra, era para encerrar a EVIP lá. E quando eu comecei a produzir conteúdo em 2020, a gente tem uma amiga em comum, que é a Monique, que já esteve aqui também, que é outra maravilhosa. E quando eu engravidei, a Monique falou assim: Grazi, tu tem que chamar a Ana Jara, porque a Ana Jara é doula. Eu falei: o que é isso, senhor? O que é doula? Eu fui pro Google procurar o que era uma doula, porque eu não sabia. Porque tu tem que fazer um diário de gravidez, porque tu tem que chamar a Ana Jara, porque a Ana Jara é muito boa, porque ela é doula. Aí, fui eu lá, acho que fui eu que te contatei primeiro. Sim. E assim eu conheci o destino, Deus nos fez a gente se conhecer, e desde lá a gente criou vários vínculos, umas épocas mais afastadas, outras mais juntas, e além dela ter sido minha doula nessa gravidez, a gente tentou fazer um podcast juntas, eu, ela e uma outra amiga que a gente tem em comum, porque isso é muito legal, que a gente tem amigas em comum, que era a Mayra, e o nome era Papo Vida Real. Então a gente fez em 2023 o bebê do Mulheres Reais Podcast, né? A gente embalou um bebezinho para hoje estar aqui, dando frutos. Dando frutos. E a Ana Jara não tem nada a ver com essa área da comunicação. Ela entrou na nossa onda e assim, ela não assistia os podcasts, vocês têm noção. Esse de hoje tu vai ter que assistir, né? Ana, então com essa introdução para eu falar um pouquinho da minha relação contigo, porquê desse carinho, porquê dessa admiração, porque eu te admiro como mulher, como profissional, é uma coisa muito louca entre nós, né? Quem é a Ana Jara? Agora sim, então, onde é que tu nasceu, para as pessoas te conhecer, tipo, a pessoa nunca te viu, não sabe quem tu é, explique quem tu é, então. Então, meu nome é Ana Jara Pereira. Sou de uma família muito grande aqui, bem conhecida na cidade, os Pereira, né, do tio Hélio. Sou filha do Vandir Pereira e da Darli Pereira, nascida e criada aqui em Santo Augusto. Vamos se dizer que cria daqui, se frutifica aqui, né? Então, eu sou mãe hoje, sou mãe do Arthur e da Cecília, sou técnica de enfermagem com muito orgulho, estudante acadêmica do 7º semestre de enfermagem, doula e, como eu disse antes, uma mulher sonhadora, né, que sonha com muitas coisas. Entrei na enfermagem por acaso, meu sonho era fazer isso aqui, arquitetura, engenharia. Sério? Filha de pedreiro, né? Olha só. Era o que eu sonhava. Mas, na minha época, não tinha tantas possibilidades de estudo como tem hoje, né, Grazi? Então, eu, saindo do ensino médio, eu ingressei no técnico de enfermagem por falta de opção, né, no CIEP, e dali saí com a minha profissão, uma qual eu sou apaixonada e não sei fazer outra coisa da minha vida, senão cuidar da vida de alguém. E quando tu entrou no técnico, assim, no curso, tu entrou meio sem gostar, ou não? Meio não, zero gostar. Eu não sabia nem o que era técnico de enfermagem, eu não sabia o que fazia.
Eu não sabia nem onde eu ia buscar um campo de trabalho, nada. Eu fui por falta de opção, porque eu queria estudar, eu queria sair daquele ciclo que eu vivia, né, de ser filha de doméstica, ter que continuar doméstica, nada contra, uma profissão muito honrosa também, mas eu queria mais, né? Então eu fui estudar. E eu estudei a minha vida inteira no CIEP, então só saí de lá com a minha profissão. Então eu estudei 17 anos no CIEP, eu estudei quando o CIEP era turno integral, que era meio que uma mini creche. Olha só, eu não sabia disso, eu achava que tu tinha estudado tipo no ginásio ou no grupo, alguma coisa assim. Não, a minha vida toda eu estudei no CIEP, e com detalhe, nunca fui repetente. Olha aí, boa aluna. Mediana, mas conseguia minhas notas médias ali para passar de ano. Mas aí tu emendou ensino médio com técnico, então tu entrou bem novinha, na verdade. Eu me formei em 2007 no ensino médio, aí dei uma pausa para tentar o vestibular em 2008, tentei vestibular, que foi quando eu consegui... E tu tentou para quê daí? Para engenharia, em Santa Maria. Não, tu não é engenheira, que loucura, nunca ia ser... Só que o meu pai me disse uma frase, Grazi, que naquela época me doeu muito, mas hoje é aquele velho ditado: você só vai entender os seus pais no momento que você for pai e mãe. Meu pai sentou comigo quando eu resolvi então fazer o vestibular de engenharia, e ele disse: olha, duas opções. Se você estudar lá, aqui nós vamos passar fome, porque eu não vou conseguir te manter lá. Então doeu, porque eu estava desistindo de um sonho, eu não conseguiria. É como eu disse antes, não tem a facilidade que tem hoje, né? Mas não era para ser. Esse não era o meu propósito. Tu fez vestibular aonde? Em Santa Maria. Olha só. Fiz Enem, né? E daí fui tentar o vestibular. E tu passou? Fiquei suplente. Iria entrar, talvez. Mas quis o destino que não fosse assim. E as pessoas, todos os pacientes que já passaram por essas mãozinhas agradecem, acho. Como é que é o nome do teu pai? Vandir. O seu Vandir. Que loucura. Tu vê, a gente conhece a pessoa, a gente nunca conversou sobre a história uma da outra assim, né? Uhum. Eu não sabia dessa parte, eu não imaginava. Sim. Eu imaginava que tu sempre quis ser enfermeira. Não. A enfermagem entrou na minha vida por falta de opção, né? Falta de opção de estudo. Né? Era um curso gratuito, na época uma novidade para Santo Augusto, né? Eu fui uma das primeiras turmas que se formou, então era tudo muito novo, né? Então tinha tem uma abrangência bem grande para emprego, mas não era o que eu queria, eu não me via técnica de enfermagem. E quando tu se viu no metade do curso, no final? Em nenhum momento. Eu me vi técnica de enfermagem depois da maternidade, porque eu engravidei do Arthur durante o curso. Eu estava entrando para estágio quando eu descobri a minha gestação. Então, eu fiz naquela época nós podíamos estagiar, trabalhar, gestante e tudo. Agora não pode mais, né? Mas eu fiz todos os meus estágios grávida. E foi ali que, como eu não podia pôr a mão na massa de verdade, era muito cuidada, eu comecei a observar muita coisa. Eu observava. Então, isso foi me aproximando. E quando eu decidi que era isso mesmo que eu queria, foi quando eu já trabalhando no hospital. Na época, eu entrei no hospital como auxiliar de farmácia. Então, dentro do hospital, já formada, mas auxiliar de farmácia. Foi ali que, com o contato do dia a dia, vendo vários colegas que eu admiro muito, que me impulsionaram, me diziam: sai dessa farmácia, você tem que vir para cá com nós, vem para o lado de cá. Foi ali que eu comecei a sentir não, meu propósito é esse, vamos lá e vamos encarar, e estamos aí há 13 anos. Gente, a vida, ela é muito louca, né? Às vezes a gente não entende as curvas que a vida faz, mas daí depois tu entende. Exatamente. E o cuidar do outro me trouxe para muito perto do meu cuidar, do cuidar de mim, né? De conhecer algumas coisas que
Talvez se não fosse isso, a Eu engenheira não conheceria. Não, a engenheira seria a do negócio ali das exatas, entende? Da matemática, não seria das humanas, jamais. Esse lado humano só despertou em mim com a enfermagem. Tá, e daí a doulagem, então, porque por mais que eu disse, eu fui procurar no Google, muita gente hoje ainda não sabe o que é uma doula, né? Como que surgiu? Não faz mal. A doulagem entrou na minha vida no parto do Arthur. Como eu estagiava durante a gestação, o que eu mais assisti no meu estágio de bloco cirúrgico, aqui em Santo Augusto, foi cesárea. E eu repudiava aquilo. Meu Deus, eu não quero que faça aquilo com a minha barriga jamais. Eu não vou deixar fazer isso com a minha barriga. Então, eu comecei a trabalhar em mim que o Arthur nasceria de parto normal. E ele nasceu de parto normal. Um parto, digamos assim, anormal. Eu sofri muita violência obstétrica mascarada. Algumas mascaradas, outras não. Eu achava que aquilo não era normal e não poderia ser normal, sendo você mulher vulnerável num estado tão Sensível. Sublime. Porque a chegada de um filho para uma mãe, ela é O momento mais especial o da vida. momento mais mágico da vida de uma mulher, é a chegada de um filho. Para a equipe que está assistindo essa chegada, é só mais uma criança, né? Mas para aquela família, e eu sempre te falei isso, para aquela família é um integrante novo totalmente desconhecido. Então eu comecei a procurar, a entender, né, o porquê que acontecia aquilo, quais eram as questões por trás da violência obstétrica, como que eu poderia fazer diferente. E isso nunca adormeceu dentro de mim, sempre ficou ali, meio que sonolento, mas nunca adormecido. E passou-se o tempo, eu me envolvi com a minha maternidade, sofri muito com a minha maternidade no começo. A amamentação foi difícil, outras Mas não questões... se falava Não. nisso, né? Ninguém falava Não se- doula, não se no tinha- próprio curso do técnico, na época. Capaz, não se tinha uma rede de apoio como se tem hoje. Não, e regionalmente, nem, não tinha chegado talvez isso aqui, né? Não. Eu sentia muita necessidade de ter alguém que falasse sobre a dor da amamentação, a dor do parto, a necessidade de que o parto normal é uma coisa fisiológica, mas nem todas conseguem, que a cesárea está aí realmente para ajudar, que se ela fosse uma coisa ruim não existiria, mas que a gente não podia colocar isso em primeiro plano, né? Tanto na unidade de saúde, no processo da amamentação, eu sofri bastante, nos cuidados com o bebê, eu não conhecia, não sabia, eu era nova, eu tinha 21 anos, estava, né? Então, eu senti muito essa necessidade de informação. E eu comecei a ter o desejo, então, de ser essa ponte de informação. Foi, então, que eu comecei devagarinho a ir buscar, mas era uma coisa muito distante ainda da minha realidade. Não tinha nada aqui perto, era tudo muito longe. Na época, em 2014, que foi quando eu entrei no hospital, eu encontrei uma escola de doula em Brasília, em 2014. E eu comecei a conversar, na época, pelo Facebook, com essa escola, e trocava informações, curtia, eles me mandavam posts, e assim foi indo. Só que eu só consegui fazer o curso de doulagem em 2019, 2020, que foi quando eu engravidei da Cecília. Aí eu disse, não, eu não vou passar por tudo de novo. Dessa vez eu vou estar mais preparada. E como nós estávamos entrando numa pandemia, entrou uma PL, um projeto de lei, então, para que as profissionais da área da saúde não pudessem exercer a profissão durante o estágio de gravidez, né? Então, eu não poderia trabalhar grávida. Essa lei começou a valer em outubro, eu descobri que estava grávida em setembro, a lei começou a valer em outubro. Então, eu disse, agora é a hora. Né? Tudo online, começo da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. A escola era de Brasília. Em 2020, eu iniciei o curso. Aí foram fui a primeira da Holanda, que chama. Da Holanda. Em 2020 eu comecei o curso, foram 6 meses de curso.
online. Aí eu tive duas aulas presenciais assim, monitoradas, né? Com as doulandas e na época, a minha colega do hospital, a Janiele, estava grávida também, daí a Janiele foi a minha doulanda supervisionada, então, né? Mas a Jane já tinha o plano de parto dela todo pronto para uma cesárea. Isso não interferiu em nada, foi um atendimento muito bonito, foi bem legal até. Mas é isso que é o papel fundamental da doula. É mostrar que essa mulher pode ter o desejo, tanto pela via de parto vaginal, que é o parto normal, tanto pela via de parto cesariana, que é uma cirurgia. E tá tudo bem, desde que ela seja respeitada, né? Desde que esse momento seja respeitado. Esse é o papel fundamental da doula, é servir essa mulher. Não, e resgata aquelas coisas antigas da parteira, das acompanhantes, né? E é tão lindo, né, Ana? Porque mostra o quanto uma mulher... Porque doula é uma mulher, né? Não existe doulo. Não, e nem vai existir. Se falarem para vocês, correm. Não existe. O que uma mulher pode fazer pela outra. A coisa mais linda que é isso, né? Porque servir outra mulher, né? Porque o que falta... É o significado? É o significado. Olha só. Doula é mulher que serve outra mulher. Porque todo mundo, quando acontece uma gestação, porque tá lá deitada, meu Deus, mas gravidez não é doença, não pode ser doença para ti, não é doença para Grazi, mas para mim pode ser que eu não esteja num dia bom. E eu não preciso de mais nada, eu só preciso que me deixem quietinha e que me entendam esse momento. Então é isso que a doula vem trazer. Que a gestação, ela é um momento sublime da vida da mulher, sim, é a chegada de um bebê, mas ali dentro tem uma mulher ainda, né? Ali dentro tá um ser que tá passando muita coisa pela cabeça. Como é que eu vou cuidar dessa criança? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu, como mulher, estou? Como é que eu, como mãe, vou ser se eu já tenho outro? Porque essa questão da mãe de 2 bateu muito forte em mim. Porque eu demorei um tempo para ter, né? O Arthur tinha quase 9 anos quando a Cecília nasceu. Então, era só eu e ele praticamente dentro de casa. E daí, de repente, como é que eu vou fazer? Eu tenho 2. Eu vou conseguir dar o mesmo amor para os 2? São essas questões que a doula vem trazendo. Ninguém ensina a ser mãe. A gente está ali para ajudar e escutar, né? O que falta, às vezes, é a escuta, acolhimento, né? Então, a doula está aqui para isso. Gente, eu tô sem palavras, eu não sei nem o que falar. Porque tu tava falando agora, Ana, e imaginando a tua trajetória de vida que tu conta agora, né? Não tem como imaginar agora ela não fazendo isso, né? Porque pensando em você como técnica agora, Ana, no hospital, assim, ó, não é uma profissão fácil, né? Mas tu se vê fazendo outra coisa? Tipo assim, eu imagino que às vezes dá vontade de correr, né? Tipo, eu vou correr agora aqui, eu não quero, não quero ver isso, não quero enfrentar isso e não tenho o que fazer. Tu sabe, Grazi, que às vezes eu tenho uma amiga muito, como que eu vou te dizer? A gente se diz que a gente é irmã de alma porque a gente se conhece no olhar, que é eu e a Líria. Tu conhece a Líria, né? Então, às vezes, assim, quando eu tô meio para baixo e tal, cansada, porque a gente trabalha com dor, né? A gente trabalha só com dor. Eu digo para ela, Líria, às vezes eu me pergunto assim, o porquê de eu estar aqui dentro? Por que eu tenho que assistir muita coisa que, aos olhos de outras pessoas, elas não vão querer ver? E nós estamos aqui vendo. E tu sabe que é justamente por isso. É porque eu preciso dar esse amor ali dentro. Às vezes a medicação não é o medicamento. Às vezes a pessoa está ali só para ser ouvida. Aí é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Passa despercebido, às vezes passa pela correria, pela necessidade de atendimentos mais urgentes, mas faz falta, né? A gente gosta de ouvir uma pessoa que te olhe, né? Ouvir um bom dia, conversar, ser escutado. Às vezes é só isso, né? E, estando ali dentro, eu esqueço dos meus problemas, né? E eu vivo aquele momento ali, né? Você doa? Me dou. Corpo, alma e mente, tudo. Tudo. Ali dentro é a Ana. A Ana já era diferente, é outra Ana.
Acontece a gaitada, acontece. Não tem como não dar uma risada de vez em quando, brincar, mas a Ana ali de dentro é diferente. Tá, essa é a Ana Jara profissional, que já é foda, né, gente? Doula, técnica de enfermagem, futura enfermeira, falou um pouco de mãe, depois a gente volta na questão de mãe. Mas, ó, mulheres reais, então tem o nome mulher. Então agora eu quero falar coisas que talvez eu não sei, porque a gente nunca conversou, tá? A Ana Jara mulher. Então, já conversamos também que esse guerreira pesa na gente. Não gosto desse termo nem um pouco. Mas tu é guerreira, só que assim, tu foi obrigada a ser guerreira, né, Ana? Ana, não sei se tu vai falar sobre isso, mas enfim, qualquer coisa a gente corta, não corta. Passou recentemente por uma separação, né, Ana? E daí virou mãe solo. Fala um pouco dessa Ana mulher, como é que é essa Ana mulher, como é viver nesse mundo sendo a Ana Jara Pereira mulher? É difícil falar sobre isso, mas... Muito, muito, porque eu ainda não me encontrei como mulher. Que idade tu tem, Ana? 35. Tá nova. Ih, começando. Tá na flor da idade. Eu ainda, até hoje, à tarde, eu estava conversando com uma amiga e ela me perguntou, quando que você vai viver, Ana? Eu disse, por enquanto, não. Eu estou vivendo hoje para os meus filhos, né? Como tu falou, eu hoje sou uma mãe solo, né? Tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é é o meu sustento, é o que me mantém hoje, são os meus pais, né? Que para mim fazer tudo isso é uma rede de apoio de verdade mesmo, que eu posso sair tranquila e saber que os meus filhos estão bem cuidados, porque você que me conhece, quem já me conhece sabe, e eu sempre digo que o meu ponto forte e o meu ponto fraco são os meus filhos. Então, os meus filhos são tudo para mim. São um motivo de eu estar passando por tudo isso, de eu estar conseguindo aguentar. Mas a mãe, a Ana mulher, ainda está adormecida, né? Ela está lá, estou esperando concluir tudo que eu preciso concluir. Meu pai também fala muito isso para mim, minha filha, quando tu vai viver? Eu digo, pai, vou viver uma hora, eu vou viver. Mas eu tô vivendo bem, eu tô feliz. Tu tá vivendo. Atribulado, às vezes. Só que é que quando a gente tá dentro dessa, parece que nunca passa, né, Ana? E parece que as pessoas têm uma visão diferente do viver. Viver o que é aproveitar a vida. O que é viver? O que é aproveitar a vida? Eu tô aproveitando muito pros meus filhos. Eu me pergunto muito essa frase. O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é sair, fazer festa. Que bom se você acha e se isso tá bom para você e te faz feliz. Mas no momento isso não é o que eu quero, né? No momento o que eu quero é focar em ser a profissional que eu sonho, que eu almejo ser, é ser a mãe que os meus filhos se orgulhem e lá na frente eu possa me orgulhar dos 2 seres humanos que eu tô criando, que só me dão orgulho. Então é isso, para mim, ser feliz é isso e viver bem a vida é isso. Gosto de sair, fazer festa, tomar um chopinho e tal. Sou muito festeira, gosto de dançar. Um pagodinho, né, Grace? Gostamos. Um pagodinho. Mas não é uma coisa de primeiro plano para mim. Se dá para fazer, eu faço. Se não dá, tá bom também. Então, essa é a Ana. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar no meu cantinho. Eu gosto muito da natureza, estar no meio do mato. Eu gosto... Não, a minha irmã vai escutar isso e vai dizer mentira. É mentira mesmo, Amanda, porque eu não gosto de cuidar dos bichos lá que nem você gosta. Mas eu gosto de estar lá no meio do mato. Natureza, né? Ficar mais quietinha no meu canto, eu gosto disso, né? E para mim isso faz bem. Então, isso para mim é viver bem a vida. Tu gosta dessas coisas de cavalo e coisa? Adoramos. Vivemos enfiados em rodeio. Porque o teu filho gosta muito, né? Meu filho agora... Os dois gostam, né? A Cecília tá começando agora. Entrou na onda. Mas o Arthur sempre gostou. O meu pai gosta muito. Meu cunhado, o marido da minha irmã, também é muito metido nessas coisas. Meu sobrinho. Então, a gente gosta de rodeio, gosta de estar com... Assim. Então, olha só, temos várias... A gente é várias mulheres em uma só, né, Ana? A Ana técnica de enfermagem, a Ana estudante,
dedicada, porque não é fácil estudar depois dos 30, né? Nem um pouco. Mãe, pagodeira, do mato, chucra, como é que diz? Chucra, né? A gente é tanta, se a gente for nominar, e coisa boa poder ser tantas assim, né, Ana? E poder ter a liberdade de ser tantas, né, Grazi? Exatamente. Porque a gente vê tantas mulheres hoje se privando de muita coisa. Eu me privo, mas é uma escolha minha me privar hoje de algumas coisas. Que, como eu te disse, eu tenho um objetivo. Eu pretendo terminar esse objetivo o quanto antes, que é concluir a faculdade. E depois disso, outras coisas virão. Eu sei que eu não vou ser uma pessoa... Meu pai e minha mãe vão me matar com isso. Mas eu sei que eu não sou uma pessoa que eu vou parar. Mas eu vou diminuir a intensidade. Eu pretendo diminuir a intensidade. No momento, eu preciso ser intensa. Preciso trabalhar 28 horas por dia. Eu preciso dormir. Quando querem que eu esteja presente, eu digo, gente, eu tenho que dormir. Eu vou precisar dormir. E é assim. Só que são fases e tudo passa. É nisso que eu me agarro todos os dias. Vai passar. Não, e tu diz a questão de orgulho para você mesma, né? Tem uma fase do Mulheres Reais, do projeto, que é muito linda, que elas fazem os vídeos conversando com elas mesmas do passado, né? E a gente já chegou a conversar sobre isso, né, Ana? A gente é pressionada a dar orgulho para aquela Ana Jarinha lá, né? E a gente acha que a todo momento a gente não tá dando orgulho para elas e a gente tá, né? Desde que tu quebra um padrão ali que tu falou de sim, eu vou estudar, vou fazer diferente, tu já tá dando orgulho para aquela criança, né? E eu sempre tô pensando naquela Grazielinha, sabe? Porque a gente quer manter a nossa criança, mas a vida adulta nos toma a criança feliz. Exato. Assim, ó, quando tu fala, ai, as gaitadas, que coisa boa, esse é o lado criança que a gente tem que ter. E tu sabe que, assim, Grazi, tu falou agora da criança orgulhosa, da adulta que eu tô me tornando. Eu sinto muito privilégio por isso, mas eu me sinto mais privilegiada ainda de poder dar asa para o sonho da minha mãe. Entende? Porque ela queria estudar. A minha mãe queria estudar. Entende? Então, eu estou quebrando barreiras e ciclos que a minha mãe não conseguiu. Ai, é lindo isso. Entende? Então, assim, quando eu olho para ela, eu vejo a força dela que passou para mim. E com a minha filha vai ser diferente. Entende? Então, esse é o objetivo maior. É mostrar que a gente pode evoluir a cada dia, a gente pode ser melhor a cada dia. Eu não estou dizendo ser melhor que o outro. Não é isso. Não existe uma pessoa melhor que outra. É ser melhor para você e poder dar um melhor para o outro. Porque assim, hoje a gente vê muita competição, né? Principalmente feminina, né? Exato. Muita competição, muito julgamento feminino e não precisa disso. Não precisa. Não precisa disso. A minha mãe, lá atrás, quis esse sonho. Ela quis estudar. Ela foi podada, ela teve os desafios dela, ela precisou fazer as escolhas dela e tá tudo bem. E tá tudo bem. Era outra época, né? Era outra época, era outra visão. Eu pude fazer diferente. E que bom que eu consegui. E a minha filha vai poder fazer mais diferente ainda. Porque eu digo assim que era o sonho da minha mãe estudar, mas o meu sonho também estava aqui. Né? Eu não estou obrigada, eu nunca fui obrigada a fazer isso por ela. Eu estou fazendo por mim e por ela. Né? Então, para minha filha vai ser mais leve do que foi para mim. E a gente se culpa, né? Todo tempo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É tu que dizia isso, né? E tipo assim, é porque eu tô trabalhando tanto, tô deixando de viver isso com os meus filhos. Mas essa Ana Jara trabalha muito e deixa de viver. A gente não consegue aceitar, né, Ana? Exato. Porque, digamos assim, a mulher que não trabalha também, se fosse tão fácil assim, essa felicidade como se fosse uma receita, a mulher que consegue ficar com os filhos, coisa boa ela poder ficar, né? E a gente vê no mundo de hoje essa mulher parecendo que se achando muito melhor do que aquela que tem que trabalhar. Tu não nota isso? Exato. Tipo assim, né? Mas olha só, e que bom, eu admiro muito a mulher que pode ficar o dia inteiro com os filhos, cuidando da educação ali perto. Mas nós vivemos numa realidade diferente.
Nós lutamos para isso, né? É claro que daí a gente não lutou para essa Só que exaustão que a gente tá... a luta perdeu o sentido quando a mulher quis se comparar com o homem. Eu não quero me comparar com o homem, eu não quero fazer coisa de homem. Hoje eu sou uma mulher separada, mas se porventura eu tiver outra pessoa, eu quero que o homem seja o homem. Eu não preciso me preocupar com o pneu que está furado, com o pneu que está murcho do carro, com o carro que está na reserva. Se eu precisar fazer isso, eu fico sozinha do jeito que eu tô. Cada um tem o seu papel. Cada um exerce o seu papel. Como você disse, que bom que hoje as mulheres têm o privilégio de poder escolher o que elas querem ser. Exatamente. Exatamente. Eu quero ser dona de casa. Tá tudo bem você ser dona de casa. Eu amo estar na minha casa, cuidar da minha casa, fazer comida. Adoro. Mas eu não me imaginaria fazendo isso pro resto da minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito elétrica, eu gosto de estar em movimento. Não, você realiza com a tua profissão. Preciso estar em movimento. Sendo alguém com a tua profissão também. Mais uma Anajara de todas, né? De todas. Então, assim, que bom que hoje a gente pode escolher. É como nós estávamos falando agora, na época da minha mãe, da tua mãe, da minha avó, das minhas tias, não tinha essa escolha. Elas eram criadas para ser dona de casa. Para ser mãe. Eram ensinadas para ser dona de casa perfeita, sim. Exatamente. E sem ter a opção de poder decidir nada. Né? Então, hoje a gente tem esse poder de poder escolher o que a gente quer. E tá ótimo. Só que o problema é o querer se comparar com o sexo masculino. Eu não quero ser masculina. Eu já sou muito masculina. Ser mais? Então, não precisa. Masculina que eu digo no modo de viver, de enfrentar, de encarar. Eu me acho, às vezes, muito mais homem do que muito homem. De pegar coisas que não precisam. Vem que eu dou conta. Vem que eu dou conta. Exatamente. O que leva à exaustão, né? O que leva à exaustão. Que é a tal mulher guerreira que a gente não quer ir pra guerra nenhuma. Chega de guerra, eu não sou a Xena. Chega de guerra. Entendeu? Mulher guerreira, abraçar. Né? E o guerreira antigamente era um elogio, né? Nossa, exatamente. Mulher guerreira quer dizer uma mulher exausta, que ela pegou todos os papéis de tudo e levou no peito. Aí eu me pergunto, qual a necessidade? Para quem eu quero mostrar que eu sou uma mulher foda a ponto de carregar tudo nas costas? Forte. Não, aguenta tudo. Todo mundo vai achar lindo? Não, ninguém acha lindo. Tem uma frase que eu vi assim, ó, atrás de uma mulher exausta, tem alguém que não tá fazendo o seu papel. Exatamente. Né? Como mãe, o pai não tá fazendo, como mulher, o marido não tá fazendo. Porque se a gente lutou tanto para trabalhar fora... E a gente trabalha agora, digamos assim, pensando no casal, né? Pensando na nossa realidade que a gente vive. É só dividir tudo, então. Vamos dividir tudo. Vamos dividir desde uma fralda, mas tu vê ali, como doula, tu vê que tá mudando um pouco isso, muito, né? Os pais estão muito mais presentes. Do pai hoje é essencial. É essencial. É pai sendo pai. Não é ajuda. Isso eu sempre bati na tecla. Eu não preciso de ninguém que me ajuda. Quem vai me ajudar é meu pai, minha mãe, minha irmã. O pai tem que ser pai. A Ana me ensinou muito na gestação que ela dizia, pai não é rede de apoio, pai é pai. Pai é pai. Tipo, eu vou então agora, que nem quando a gente sai, né? Com quem que ficou a criança? Com o pai. O pai tá de babá hoje? Não, ele tá de pai. Olha só, que lindo. Que louco, né? Ele tá sendo pai. Exatamente. E na época mas a gente tem muita barreira para quebrar ainda. Muito. Né? E na época dos nossos pais, o meu pai, o meu avô, eles eram provedores, só provedores, né? Tanto é que hoje a forma do meu pai demonstrar amor por mim, pela minha irmã, é por atos de serviço. Se eu ligar agora para ele e dizer, pai, fiquei na estrada, o carro estragou, ele vai vir correndo. Mas eu não vou ouvir eu te amo do meu pai. E com o tempo você começa a entender que isso é normal e é o que ele tem para oferecer porque ele não recebeu diferente. Só que a gente pode fazer diferente. Pai precisa ser pai. Por que só a mãe tem que ser mãe? Toma que o filho é teu. Né? Bem assim. Bem assim. Né? Nasceu, é a mãe que tem que dar mamar, é a mãe que tem que cuidar. Além da mãe carregar os 9 meses, tudo é a mãe.
Não precisa ser assim. Meu Deus, gente, eu aprendi tanto com essa mulher. Eu não sei se nós chegava a conversar que a única coisa que o pai não pode fazer é amamentar. O resto vai tudo. Tudo. Eu não tenho jeito, prefiro ainda não cuidar porque é muito pequenininho, tem a louça na pia, tem a roupa na máquina, tem a casa. Pai é pai, precisa ser pai, né? E é assim que a gente vai começar a mudar a nossa humanidade. Criando os nossos meninos também, né? Porque não é fácil. Eu tenho 2, não sei o que é criar uma menina, só sei criar guri. E Deus o livre, gente, é muito louco tu tirar esse machismo enraizado, assim. E a gente também acaba repetindo algumas coisas, se a gente não se policia, a gente tá... A questão de julgar outras mulheres, né, Ana? Meu Deus, como a gente tem que se policiar, a gente julga a todo momento, a gente tá... né, achando que elas não são capazes de escolher o que elas querem. A mulher escolhe, quando ela tem o poder de escolha, a gente tem que simplesmente, como é que diz, aceitar e respeitar. Acolher. Você não precisa fazer mais nada. Isso não vai... O que eu aprendi muito, Grazi, nos últimos anos, e eu posso dizer exatamente nos últimos 3 anos, que foi quando eu vivi o processo mais intenso da minha vida, que foi a separação, é que ninguém vive a vida do outro. Ninguém vive a vida do outro. Vai interferir na minha vida eu dar a opinião? Não, porque eu não vivo a vida do outro. Então, isso eu aprendi muito, sabe? Então, hoje eu me policio muito para falar, para comentar. Às vezes é como tu diz. A gente se tu tá num ciclo ali de pessoas que têm essa tendência, eu até postei alguma coisa ontem ou hoje, eu acho, sobre isso. Se tu tá numa mesa que fala de outras pessoas, você vai ser influenciado a falar de outras pessoas, né? No caso que a gente tá falando de mulheres, você vai ser influenciado a julgar outras mulheres, porque é da natureza humana, não tem. Só que quando você começa a entender que isso não vai mudar em nada, nem na tua vida, muito menos na vida da pessoa, tu começa a diminuir, tu começa a repensar, tu começa a se afastar, tu começa a não querer estar mais nesse ciclo, sabe? Algumas pessoas entendem, outras não. Eu sou muito criticada, porque eu não vivo no ciclo de pessoas que querem que eu viva. Porque eu gosto de ficar mais quieta, porque eu gosto de ficar na minha casa, porque eu gosto de ir para o meio do mato. E tudo bem, é uma escolha minha, ninguém tem que fazer nada. Como diz um velho ditado, ninguém paga meus boletos. Quem está ali nos BO sou eu. Então, quando você começa a entender isso, fica um pouco mais leve. Eu ainda estou num processo. Tem muita coisa ainda que me machuca, sabe? Muita coisa que a gente escuta, muita coisa que a gente tenta não absorver. E é como nós estávamos falando, eu trabalho num lugar onde tem muita coisa ruim. Tem coisa boa, tem muita coisa boa. Ver uma criança nascer é maravilhoso. Quando aquelas mães olham para mim... curando, gente dando alta. É quando aquelas mãezinhas... Porque hoje eu trabalho na ala da maternidade e pediatria. Então, quando eu vejo aquelas mães olharem para mim assim de noite, que é o setor é o área que eu tô trabalhando, ai, que bom que é você que está aqui hoje de noite. Isso não tem coisa mais gratificante do que o conforto que tu traz para ela. E às vezes eu não faço nada, é só por estar ali. Segurança. Gente, já temos 1 hora de papo, tu tem noção disso? Meu Deus. 1 hora. E agora falamos da Ana Jarinha, né? Falamos um pouco de pagode, mas eu quero saber algo que eu nunca te perguntei, porque às vezes a gente tem uma música da nossa vida, às vezes não, às vezes tem pessoas que não são de escutar muita música. Eu sou muito de escutar música com letra, assim, que eu choro, que eu me emociono, eu tenho uma playlist, assim, que... E eu vejo, assim, que é quando a gente vai ficando meio velha, que a gente dá bola para essas coisas. Tem uma música da tua vida, assim, que tu diz assim, nossa, essa música é muito boa, essa música fala de mim, essa música, ou mais de uma, enfim. Eu tenho várias músicas. Pode ir falando, daqui a pouco nós vamos cantar aqui. Eu tenho 2 músicas que são assim, como eu falei, meus filhos são tudo para mim, e é as músicas que nos conecta. Que é O Avião Sem Asa, do Claudinho Bochecha, e eu odeio a Xuxa. Mas a Lua de Cristal da Xuxa
é a letra. minha música de infância e que a minha filha ama. Tinha que ser regravada com outra voz, porque a vozinha da Xuxa é irritante mesmo. Mas tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Não. Esses dias eu vi um negócio que diz assim, como que eu vou ser negativa se eu cresci ouvindo Lua de Cristal? Porque é uma oração da positividade. Realmente, que legal. E o Avião Sem Asa é a minha música. E aí é bonitinha, linda também, né? Música minha e do Arthur, que acabamos agregando a Cecília junto, e é a música que quando nós três estamos em casa, é a primeira da nossa playlist. Muito bom. Tem, né? Tem pessoas que eu pergunto e diz que não tem, e tudo bom. Eu tenho várias, e tenho Sou Feliz, Alegre e Forte, que eu adoro quando eu tô naquela bad, assim, eu já coloco e já... Não tem como não se animar e sair meio que cantando e dançando. Tem várias músicas que eu adoro. Adoro um fandango também, escuto às vezes de vez em quando, tô lá meio louca em casa e boto um vaneirão. Olha só, eu sabia que tu era chucra, eu falei. E tem uma outra coisa que é do Mulheres Reais, que tem umas coisas que eu puxei aqui do projeto, né? Por quê, gente? Porque tem essa mulher aqui, todo ano, o projeto vai estar no 5º ano agora. Todos os anos, quando eu abro caixinha de indicação, o nome dela aparece. E eu sempre dizia assim, nossa, mas como que eu vou levar uma amiga minha, né? Vai ficar suspeito, porque, sei lá, vai que ela ganhe, vão dizer que eu manipulei, sei lá. Foi melhor, o podcast é melhor ainda do que ela ter participado do projeto, né? Porque a gente consegue aprofundar mais a história dessa mulher, né? E eu brinco que daí, quando eu tenho muito tempo que eu não tomo mate com essa mulher, eu tomo pra assim, ó, chamo pra tomar o mate ao vivo aqui, ó. A Monique foi assim, a prof. Simone e agora a Ana. Então, essa parte aqui do projeto eu acho legal de resgatar. São uma é da música, né? Que elas falam a música da vida delas. Quando encontra elas menininhas, né? E tem uma parte que elas dizem qual que é a mulher... fazer um vídeo sobre uma mulher que elas admiram. Então, não vale família, tá? Uma mulher que você admira muito. Que eu me espelhe muito. Que tu admira, uma mulher que inspira você. Claro, às vezes tem várias, né? É difícil, às vezes, uma só. Tem várias, mas tem uma professora, assim, que me marcou muito durante toda a minha trajetória de ensino e que ela vai ficar bem surpresa com isso, porque ela não sabe disso. É a professora Roseleia Talherme. Prof. Leia, né? Eu trabalhei para a Leia de babá, cuidei dos filhos dela. Olha só! E ela nunca me deixou desistir. E ela era tua prof quando tu era criança? Ela era minha prof, foi minha prof do ensino fundamental ao médio. Ela foi minha prof durante muito tempo. E ela foi uma pessoa assim, fundamental no meu processo de não querer desistir, de ir buscar. Eu admirava muito ela. Admiro muito ela. Pela mulher, pela mãe que ela era, os filhos dela também. Hoje os meninos dela estão adultos já. E principalmente pela força como mulher, como profissional, de não desistir, de buscar uma alavanca para impulsionar aqueles alunos, porque, gente, eu adoro dizer isso, pode ser que você entenda de forma errada e as pessoas que vão escutar também. Eu sou da Vila, eu amo a Vila. Então, a gente sofria muito preconceito, né? Ser da Vila é como numa cidade grande ser da favela. É da favela. Exato, nós sofríamos muito preconceito. Então, mas então outra música da tua vida, eu só quero ser feliz. Não, tranquila, é essa aí. E a Prof. Leia nunca desistiu. E ela dizia, não, você vai para frente, vamos estudar. E vamos estudar. E, inclusive, foi ela que me colocou ali no técnico e disse, vai lá e faz. Vai lá e faz que tu vai conseguir. Meu Deus, como tem pessoas que passam pela vida da gente e fazem isso assim, né? De impulsionar e às vezes elas não têm noção. Não tem. A Leia não vai ter noção do que eu tô falando aqui e ela vai ficar surpresa, mas ela foi uma das pessoas fundamentais na minha... Uma mulher que eu admiro muito. Ana. Se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo... Vamos se imaginar, né? Isso aí é uma coisa impossível, mas sei lá, eu vou mudar um negócio aqui, ó. Plim! O que seria? São tantas, né? São tantas coisas que a gente queria mudar. Eu mudaria a forma das pessoas enxergarem e entenderem o que realmente é humanização.
o conceito humanização, ele tomou uma proporção muito... Em todas as áreas, tu diz. Em todas as áreas. Uma proporção muito vendida, né? O que é humanizar? O que é você olhar para uma pessoa com um olhar humanizado? Né? Então, eu acho que seria isso, a humanização. Desigualdade, entra tudo junto dentro da humanização. Porque uma pessoa que realmente sabe o que é humanização, ela já consegue fazer uma grande diferença em qualquer lugar. E agora o Bate e Volta Smart Shop, que é algo bem legal aqui do podcast, que a gente fala uma palavra e a convidada responde o que vem na mente, tá? Eu vou dar play aqui nesse smartwatch, que agora é meu, que eu tenho meu smartwatch da Smart Shop, e lá tem o modelo que você imaginar, gente. Tudo que você imaginar pro teu celular tem, tá? E o smartwatch é muito legal para monitorar tudo que você quer, assim, e para praticar atividade física, quantos passos, quantas calorias. Eu adoro, é tudo de bom. Então eu vou dar play aqui e eu tô curiosa para saber sobre várias coisas da Ana Jara aqui. Vamos lá, então. Play. Amo. Meus filhos. Odeio. Palavra meio forte, mas odeio churrasco. Sério? Eu prefiro uma galinhada. Ia ter que convidar para um churrasco, não vai dar, então. Sucesso. Profissional. Tempo. De qualidade. Alegria. Meus pais com saúde. Tristeza. Quando eu não consigo alcançar o que eu almejo. Gratidão. Por tudo que eu tenho vivido. Trabalho. Não sei viver sem. Workaholic, que chamam. Família. Minha base. Amor. O próprio. Fé. Inabalável. Comida. Galinhada. Bebida. Um Fernet, né? O mundo precisa de... Humanização. Ser mulher é... Difícil pra caramba. Stop, então. Ana, que bom que tu topou estar aqui, mesmo tu não sendo muito fã de vídeo. E o meu sonho era que tu fizesse uns vídeos. Será que um dia ainda rola nesse Instagram, né? Quem sabe, né? Mas assim, tu se desafiou, né? Enfrentou o medo, que agora nem tem mais medo, né? Agora é só um desconfortozinho. Que todo mundo tem, tu sabe é. que é normal. E obrigada, então, por tu ter aberto um pouco o teu coração, mesmo que a gente conhecer um pouquinho mais de ti, a gente ficaria horas e horas aqui. E eu te admiro demais, te admiro como mulher, como pessoa, como mãe, como profissional. Espero que a gente tenha mais momentos nesse 2026, por favor, Amém. né? Juntas, pra gente poder tomar um mate, não sei que hora, de madrugada, talvez. Talvez. E quero te presentear para eternizar, porque esse copo térmico de inox pode bater, pode esfolar, mas vai ficar para sempre uma lembrança, então, para você levar, para se hidratar aí nessas 28 horas trabalhando. Esse copo, gente, é da nossa parceira Sublink Personalizados e eles fazem, além disso, muitas outras coisas para você personalizar, para presentear alguém, brinde para empresas, caneta, camiseta, copo, enfim, infinidade. O que tu pensou em personalizado, a Sublink vai dar um jeito de fazer. A empresa daqui de Santo Augusto. E você pode contatar eles pelo Instagram ou tem uma loja física também lá perto da Agropecuária Geral. Agora eles têm um ponto físico também. Então, para eternizar esse nosso papo, esse copo aí para você lembrar de hoje, desse nosso momento e resgatar essa Ana Jara com todas essas faces maravilhosas. Sei lá, que tu olhe pro copo e diga, eu sou foda mesmo. A Grazi disse que eu sou. Eu sei que eu sou. Porque tem Grazi. isso, né? É difícil a gente acreditar. Tu sabe que assim, eu sou uma pessoa que eu sei, uma mulher que eu sei da minha força. Às vezes ela tá meio escondida, né? Eu acordo mais firme do que forte, mas eu sei da mulher forte que eu sou. E eu sou foda. Eu sei que eu sou. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é um prazer sempre a gente estar conversando. Parece que, como tu disse, se tivesse mais horas aqui, a gente ficaria uma eternidade aqui conversando. Sempre tem assunto, é sempre bom conversar com pessoas que a gente consegue dialogar, né? Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Aplaude aí, bastidores!
1h30. Eu falei, vai ser 1h30. Que lindo e grande.